noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Pedimos licença e proteção à corrente espiritual dessa casa para a tarefa que estamos iniciando. Em Jeremias, capítulo 48, versículo 20, diz: soberba é se achar superior ao próximo. Também Mateus, no Evangelho de Jesus, no capítulo 23, 12, diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O tema do encontro dessa noite é soberba. Sentimento de altivez, um sentimento de orgulho, um sentimento até de arrogância, né? Isso é a soberba. Vamos tentar imaginar de que forma ela pode se apresentar, né? Então vamos fazer um pequeno exercício, não fiquem bravos comigo, porque não é realista, tá? É só para entender. Por exemplo, somente foi aceito estar aqui hoje para palestrar para os senhores depois de muita resistência da minha parte, tá? Por quê? Eu acho que a minha capacidade, meus conhecimentos estão muito aquém de aqui estar. Meu conhecimento é para as mídias sociais, meu conhecimento é para comunicação em larga escala. Isso é o quê? Isso é uma soberba. Isso é uma soberba, porque, como eu falei antes, não fiquem magoados, é apenas um pequeno exercício. Eu sou muito grato a essa abençoada casa de fazer o convite e de poder estar na frente de vocês. Mas o soberbo é aquele que nos provoca reação, né? Quem já não passou por uma situação dessa, né? Se a gente tem até aquela vontade de dizer, ou pelo menos de pensar, quem você pensa que é? Né? Vai te enxergar. É muita prepotência. Só que quando tu diz vai te enxergar, tu não tem que dizer pro soberbo vai te enxergar, porque é exatamente isso que ele faz. Ele se enxerga demais. E se enxergando muito, ele se acha superior. Ele se acha impecável, perfeito. Então o soberbo tem essa qualificação. E o soberbo é uma ideia que, em termos, na sua formação, ela está ligada na parte física da coisa, na parte emocional da coisa, na parte psicológica da coisa. Ela é formada na personalidade, na criação da personalidade. Ela é no córtex cerebral, é na frente, é aqui no nosso cérebro, tá? Ela é formada junto com a criação da tua personalidade. E na medida que tu vai recebendo internamente essa conotação, essa colocação, tu vai adquirindo alguns valores e passa a acreditar nele. Entre esses, vai te enxergar. Não, eu já estou me enxergando. Estou me enxergando superior. Estou me enxergando diferente dos demais, né? Então, em termos físicos, vamos tirar o manto, né, da soberba e vamos tentar justificar a estada na visão espiritual e na visão cristã. A soberba, ela é diferente da vaidade, porque vaidoso é aquele que acredita no que os outros pensam a seu respeito. O soberbo, ele é a opinião que ele tem de si mesmo. Essa é a diferença. O soberbo não precisa do próximo, ele se basta. Ele se basta. Enquanto a vaidade faz tudo para que o próximo veja em si diferenciais, o soberbo se sente acima de tudo isso aí. Ele não precisa da aprovação ou da reprovação. Essa é a soberba, né? A autoestima, muito perigoso a pessoa entender que a soberba é uma autoestima. Mas ele tem uma autoestima elevada, porque ele se acha o máximo, ele se acha o primeiro, ele se acha competente. É diferente. Enquanto a autoestima é sentir-se bem consigo mesmo, o soberbo é sentir-se melhor que o outro. Esse é o diferencial.
né? Quando nós falamos, e nós estamos exatamente num período muito grande de elevação da autoestima. Não é assim nas mídias sociais? Nós recebemos diariamente uma conotação imensurável de mensagens positivas. Tenhamos um ótimo dia, você deve vencer, Deus está do seu lado, etc, etc, de tudo que é tipo. E se vocês entrar no Instagram, no Face, você vai ver uma quantidade astronômica de qualificados coaches, de qualificados instrutores lhe falando a importância da autoestima. E é claro que é importante a autoestima, mas a diferença entre autoestima e soberba é essa. A autoestima é a melhora. Para isso nós viemos a esse mundo, para melhorar a nossa parte espiritual. É para elevar a autoestima do nosso espírito. Somos filhos de Deus Pai, somos uma centelha divina, então somos deuses. Somos fortes, podemos prosperar, podemos, mas nunca em relação ao teu próximo. Pelo contrário, qual é o primeiro ensinamento do nosso Mestre Jesus? Que não seja: amarás ao teu Deus de todas as formas, de todas as maneiras e acima de tudo, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, te ama porque a tua autoestima pode ser elevada, mas nunca ao patamar da soberba. A soberba diz: eu não preciso de ninguém, eu sou mais que qualquer um. Então esse diferencial, nesse momento, é muito importante que a gente esteja atento, pois quando alguém está te induzindo positivamente a elevar a tua estima, ele está induzindo a finalidade tua de estar aqui nesse mundo, que é elevação moral, elevação espiritual, e dessa forma acreditar no nosso poder, acreditar que sim, somos capazes, sim, viemos e podemos ser felizes. É um mundo de prova, de expiação, que só veio aqui para pagar dívida. Não está escrito dessa forma não, gente. Cada um tem o seu quinhão, cada um tem a sua cruz. Lembram como Jesus, carregando a sua cruz sem necessidade, alguém tenta ajudar ele e diz: meu irmão, essa eu carrego, tu vai ter a tua, procura não esmorecer. É isso que eu preciso deixar para vocês. Então a extensão da nossa busca, da nossa aperfeiçoamento, me perdoem, passa exclusivamente sim por esses valores morais e esses valores da nossa personalidade. E a soberba é delicada porque ela pode desfazer tudo isso aí. Vejam só, o soberbo, ele gosta muito de ser adorado. Isso já é um grande problema. Se tu tiver uma visão católica, né, vamos falar sobre catolicismo, não sobre cristianismo. O Cristo é o mesmo, os ensinamentos são os mesmos, mas o católico, a Igreja Católica, ela cita muito o envolvimento nos 7 pecados capitais, né? Lembram os 7 pecados? Avareza, inveja, ira, luxúria, gula, preguiça e a soberba. E ainda diz com muita propriedade que a soberba é o mais grave dos 7 pecados, porque ela é a porta que abre o caminho para os demais. Ele cita uma passagem na criação do homem na terra, Adão e Eva, no paraíso, todo aquele segmento com o qual nós desde pequenos somos criados, e ele diz assim: vivia no paraíso, até que pela culpa da serpente, né? Estão culpando a serpente, coitado, mas pela culpa da serpente provou o fruto do mal, e o que aconteceu? Passou a se achar muito importante, mais importante do que o Criador. Eu sou o único, só existe um homem na face da terra, chamado Adão, sou eu sou grande. E através desse sentimento pôde começar a encontrar todos os demais, a gula, a avareza e todos os que nós acabamos de citar. Essa concepção, né, esse sentimento de se tornar muito mais importante, nos deu o primeiro passo e o passo decisivo para todos os demais que vêm logo a seguir. Na visão espírita, nós buscamos um entendimento, uma compreensão
no sentido de esclarecimento. O que é a visão espírita? É a codificação que Kardec, há um pouco, ou próximo de 200 anos, há 200 anos atrás, procurou fazer do Evangelho de Jesus mediante a visão do mundo físico e do mundo espiritual. Está alicerçado em três bases, que sabemos perfeitamente: a base científica, a base filosófica e a base religiosa. A ciência fala sobre as manifestações do mundo físico, que estamos aqui vendo, e do mundo espiritual, que está junto de nós, e muitas vezes se manifestando pelas mediunidades que todos temos. Não é o jalequinho branco que vai fazer a diferença não, gente. Médium é todo mundo aqui dentro, podem ter absoluta certeza. Se eu boto um jalequinho, estava dizendo até com o Mano há poucos minutos, é que eu sou mais devedor que o outro. Eu preciso mais trabalhar e buscar o aperfeiçoamento, porque conhecereis a verdade vos libertará. Se eu sei a verdade, eu não posso dizer, eu não sabia, eu sabia. Então, o que a visão diz? É a condição humana, é reconhecida pelos seus vícios. Ou seja, a soberba é um vício? E ela está no seu devido lugar. Né? Nada está fora do lugar, nada acontece por acaso. Então, consequentemente, temos que aprender a conviver com ela. Né? É a parte natural do processo evolutivo. Podem ter absoluta certeza, na medida em que o nosso espírito adquirir uma evolução moral em que possa galgar melhores condições, nos distanciaremos exatamente desses sentimentos e teremos uma distância aprazível da soberba. O nosso espírito entenderá que a soberba não tem mais espaço, não cabe mais dentro dessa concepção de crescimento, nessa concepção de evolução, né? Na realidade, a soberba faz parte do que chamamos do exercício do livre-arbítrio. Você é dono completamente das suas decisões. Se nosso Pai, amoroso, esplendoroso, tudo que nós acreditamos a respeito, não interfere na nossa decisão, ele diz: meu filho, eu posso te ajudar, meu filho, eu posso te melhorar, mas tu tem livre-arbítrio, a estrada quem vai seguir é tu. Me compete a te dizer, mandei meu filho amado para dizer, é assim, gente, faz desse jeito. Agora, cada um faz de acordo com a sua decisão. Isso chama-se livre-arbítrio. A avareza faz parte desse processo de vícios, faz parte desse processo natural de aperfeiçoamento. Né? Olha o que diz o Livro dos Espíritos sobre a soberba: sede generosos e caridosos sem ostentação, fazei o bem com humildade, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados à soberba. Livro dos Espíritos, questão 897. Ele nos ensina, né? Então fica complicado quando você sabe o caminho e não toma decisão. Pelo menos não temos mais aquela resposta tão hábil, né? Eu não sabia, eu cometi o erro por não saber. Começou bem lá atrás, com um sentimento de soberba, né? Olha o quanto ele está presente. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, espetacular esse livro, recomendo que quanto mais pessoas que gostam de leitura possam utilizar, principalmente os médiuns. Ele fala muito bem sobre os mensageiros, dizendo assim, no centro de mensageiros, preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e aviso nos diversos setores da evolução planetária. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. E onde isso está presente no dia a dia de cada um médium. E de novo, repito, médium somos todos nós.
Você é médium, eu sou médium, você é médium. É a mediunidade que é entre o mundo físico e o mundo espiritual, nós mediamos isso. Muitas vezes não sabemos porque acontece uma série de coisas. Mas quando deixamos achar, eu sou mais importante que aquele, eu dou um passe muito melhor que a minha colega, eu sou um palestrante extraordinário, quando eu saio todo mundo me cumprimenta, me dá os parabéns, sabe? Aquilo vai trazendo para dentro de si uma série de quê? Problemas, né? Somos de miastas, né? Você vai adquirindo aos poucos, chamado de, em termos psicológicos, de psicossomáticos. Você vai somando uma coisinha aqui, outra ali, quando você menos espera é tarde demais, você já avançou o sinal, e não é para isso. Por isso, quantos são preparados no plano espiritual? Milhões, e chegando aqui acabam fracassando, às vezes na totalidade, às vezes em parte, às vezes faz até algumas coisas boas, mas a perfeição ainda está longe de cada um de nós, né? E isso basicamente pela presença da soberba. Sobre mensagens e mensageiros, é sempre lembrar uma coisa, né? Sempre a mensagem deverá ser mais importante que o mensageiro, independente do sapato novo, do terno bonito, da palavra bem expressa. Não importa, o mensageiro nunca vai ter a importância que a mensagem precisa ter. É ela que tem que ficar registrada. A única exceção, né, aconteceu há 2000 anos atrás, chamada Jesus Cristo, porque Cristo era um mensageiro, mas quando ele morreu na cruz, ele passou a ser mensagem. Hoje, se você vê um crucifixo, não precisa ter mais nada, basta ter uma cruzinha de nada. Você olha para ele e você não entende a mensagem. Você não já entende, é aquela vida de Cristo, aquele amor incondicional pela humanidade. Ele é mensagem viva. Ele era mensageiro quando trazia a doutrina a doutrina de consolo, a doutrina de ensinamentos, mas se tornou mensagem ao morrer na cruz, né? Dessa forma, o palestrante da doutrina, em qualquer segmento, e eu não estou citando aqui a doutrina espírita, ela serve para o evangelho, para o luterano, para todos os sem mundo, para budismo, para hinduísmo, toda a mensagem ela precisa ser mais voltada ao nós e menos ao eu. Quando vocês verem um palestrante falar, eu digo para vocês, façam isso, eu tive essa experiência, o que ele está exercitando nesse momento, se não a soberba? O que ele está exercitando, se não diz, eu sou, olha para mim, vê o que eu estou te mostrando? Não, somos nós, fazemos parte de um todo. Quando falamos do Evangelho de Jesus, falamos de todos nós. Ele não é posse, não é certificado de posse de nenhum de nós, está aqui para o bem de cada um, a sua maneira, de acordo com o seu livre-arbítrio, né? E mais que isso, muitas vezes assim falando, podemos dizer, poxa, está julgando os outros palestrantes, está julgando os outros mensageiros. Todo aquele que galgar sempre mais o eu, tem um pezinho na frente e outro atrás. O que você pode e deve fazer? Absorver o maior número possível de informações e filtrar aquela que vai te trazer o benefício do entendimento, o benefício de encontrar uma palavra de apoio, o benefício da ajuda, o benefício da humildade. O soberbo e a falsa modéstia, ele sempre aguarda o elogio. O soberbo aguarda o elogio. É uma triste realidade, a falha da tarefa espiritual. Então, todo aquele que fizer seu trabalho espírita dentro de uma casa espírita, ostentado por toda uma situação que se faz presente, o envolvimento do ambiente, o envolvimento das energias, o envolvimento da corrente espiritual, ele está ali se sentindo, né? E quando ele consegue dar a sua doação, a sua contribuição, né, de caridade, ele não pode, sob momento algum, esperar recompensa do reconhecimento, do elogio. Obrigado, irmão, obrigado por esse passe. Não agradeça a mim, agradeça ao seu universo, agradeça a si mesmo, agradeça a sua convicção. Cristo, com toda a sua magnitude, não disse isso quando disse,
O que te curou não fui eu, o que te curou foi a tua fé. A tua fé te curou. Vai e segue a tua existência. Então ele depositava na pessoa muito mais importância do que o ato que ele buscava fazer naquele momento. Não ser ao próximo que não apreciamos no nosso próximo. Não é verdadeiro isso? Quer dizer, você aprecia uma pessoa soberba? Você gosta de chegar num ambiente, alguém te olhar altivamente? Você gosta de chegar num ambiente necessitando de um funcionário público, ou de uma empresa, ou de qualquer forma, no seu relacionamento, quando você chega no supermercado, que alguém olha para ti de forma soberba, te atenda assim, não gosta. Então pense, se você não gosta no seu próximo, não seja para ele exatamente aquilo que você não quer ser, né? Que você não gosta que seja para você. Essa é a relação de amar ao próximo. E para completar, manos, dentro do prazo estipulado, hoje eu consegui acertar o horário. Acreditar em si, acreditar no próximo e acreditar em Deus faz uma diferença muito grande. Não é soberba. Acreditar em si é amor próprio. Acreditar no próximo é amor ao próximo. Acreditar em Deus é acreditar que nós estamos caminhando pela estrada certa. Nós estamos, sim, no caminho da evolução espiritual. A física a gente já sabe o que precisa fazer. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem em paz, busquem a sua paz.